cumpro o dever, na verdade, com muita tristeza, de comunicar a esta casa que morreu nessa madrugada de terça-feira, em Campo Grande, aos 89 anos, o ex-governador de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Pedro Pedrocian, que também foi senador nesta casa. Segundo divulgado pela imprensa do Estado, o doutor Pedro, como assim era chamado, morreu dormindo, felizmente sem sofrimento, em sua residência. Nascido em Miranda, hoje Mato Grosso do Sul, em pleno Pantanal, em 13 de agosto de 1928, doutor Pedro Pedrocian foi engenheiro da ferrovia noroeste do Brasil, que ligava o estado de São Paulo ao então Mato Grosso. Pedrocian teve uma rica trajetória política. Ele faz parte da história de 2 estados. Governou o Mato Grosso Uno e depois o Mato Grosso do Sul, após a divisão do estado em outubro de 1977. Eleito senador em 1978, renunciou ao mandato em 1980 para assumir o cargo de governador nomeado do recém-criado Mato Grosso do Sul. Em 15 de março de 1991, Pedrocian assumiu novamente o cargo de governador de Mato Grosso do Sul e desta vez eleito pelo voto direto. Pedrocian era casado com a dona Maria Aparecida Pedrocian, com quem teve 6 filhos, os quais geraram 11 netos ao ex-governador. Apresento nesse momento minhas condolências à família do Dr. Pedro, na certeza de que falo também em nome do senador Pedro Chaves, a quem eu quero conceder uma parte, e da senadora Simone Tebet, e também já pegou até a minha assinatura do doutor Pedro Chaves para protocolar e aprovar aqui uma moção de pesar. Concedo a parte ao senador Pedro Chaves. Agradeço muito, caríssimo senador e amigo Moca. Eu gostaria de usar a palavra porque eu fui, na verdade, secretário adjunto de Desenvolvimento Social, Dr. Pedro Pedrocian, em 1980. Fiquei por um período breve de 1 ano. Foi um período rico e, na verdade, ele me ensinou muitas coisas que eu hoje assimilei e, durante minha vida, serviu muito pela sua determinação, entusiasmo, alegria e seu esforço inquebrantável, né, nas coisas que ele fazia. Ele fez o Parque dos Poderes, como você falou, ele fez as universidades, ele mudou realmente a paisagem de Mato Grosso do Sul. E de Mato Grosso também, porque ele foi do Mato Grosso Uno e Mato Grosso Dividido. E eu quero, na verdade, apresentar minhas condolências à família enlutada, como você falou. Quero reiterar tudo isso e dizer que todos nós estamos, Mato Grosso do Sul está chorando a morte de Pedro Pedrocian, por ser um grande brasileiro. Que Deus o coloque no bom lugar e que seu exemplo de trabalho e perseverança sirva de lição para as novas gerações de políticos e administradores públicos. Eu quero agradecer o Pedrocian pelo legado que ele deixou para Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela parte. Eu quero incorporar a parte de Vossa Excelência ao meu discurso. Concedo a parte também à senadora Simone Tebet. Obrigada, senador Valdemir Moca. Na realidade, o meu aparte é mais um pedido que eu dirijo à mesa. Aproveitando o pronunciamento de Vossa Excelência, pedir ao senador Paulo Paim, que preside essa sessão de hoje, para que possamos apresentar um requerimento, nós, da bancada do Senado Federal, falo em meu nome, no nome do senador Valdemir Moca e do senador Pedro Chaves, para que seja inserido em ata o nosso voto de pesar a este que foi um colega desta casa, ex-senador da República, ex-governador do Estado, então Uno de Mato Grosso, depois por 2 vezes governador do Estado de Mato Grosso do Sul, como bem lembrado pelo senador Moca,
né? Um homem que não só resolveu viver a história, mas fazer parte da história, fazendo a história de Mato Grosso e depois de Mato Grosso do Sul. Casado há quase 70 anos com Dona Maria Pedrocian, 6 filhos, 11 netos, e a nossa moção fala exatamente disso, da sua história de vida que ficará registrada na história e nos anais também da história de Mato Grosso do Sul. Começou a sua vida como engenheiro, trilhando a antiga rede ferroviária, os trilhos da antiga rede ferroviária do Brasil, na minha cidade natal de Três Lagoas. Lá começou a sua vida e talvez pela profissão que escolheu como engenheiro, é considerado, não é, senador Moca, até hoje, como o governador das grandes obras. As grandes obras emblemáticas de Mato Grosso do Sul têm o dedo, têm a ideia, tem o ideário do ex-senador Pedro Pedrocian. Sempre fomos adversários políticos, mas isso não nos impede de reconhecer o seu valor, não só pelas obras físicas que deixou, como bem lembrado pelo senador Pedro Chaves, em relação ao Parque dos Poderes, as estradas, rodovias, mas também, senador Moca, porque deixou uma obra que ninguém toca, ninguém vê, mas essencial para o futuro do país e de um Estado. Ele foi na época do governador Pedro Pedrocian que foi instalada e implantada a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Então, o nosso voto de pesar nada mais é do que um voto de união entre o povo de Mato Grosso do Sul e o povo de Mato Grosso nesse momento delicado para a família. Nós esperamos realmente que este voto possa unir os dois povos, na esperança de que o nosso ato também registre e leve conforto a toda a sua família. Eu agradeço a oportunidade, senador Moca, de poder falar da nossa moção no aparte que faça a Vossa Excelência. Também a mesa já adianta que recebe, e é solidária a toda a bancada do Mato Grosso do Sul e dará um encaminhamento de solidariedade à família. Eu quero incorporar o aparte da senadora Simone a esse discurso. E aí, senador Paim, rapidamente, eu quero dizer que ontem, na visita que o presidente do Paraguai, Dr. Cartes, fez ao Brasil, e eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Michel Temer, com o presidente paraguaio, Dr. Cartes, e na presença do nosso chanceler, o senador Aloysio Nunes Ferreira, e dizer que esse é um sonho muito antigo, é a chamada rota bioceânica, só que é uma rota por terra, ela não é fluvial. E ela está, nesse momento, o único investimento que o Brasil precisa fazer é a metade de uma ponte sobre o Rio Paraguai. Hoje, eu e o senador Pedro Chaves participamos pela manhã de um seminário lá na Embaixada do Chile. E a pretensão é, exatamente, ao atravessar por essa ponte, ali em Porto Murtinho, do outro lado a colônia Peralta, sair, as carretas atravessariam a ponte e chegaria até o Chile, no porto de Antofagasta. E isso vai economizar, no mínimo, 7.000 quilômetros. Vossa Excelência, posso imaginar a economia de frete, né, e o custo que vão chegar os nossos produtos, sobretudo Mato Grosso do Sul, Goiás, que são grandes produtores, mas isso é uma via de mão e contramão, e o que pode vir também de lá, porque nós vamos chegar ao continente asiático, e numa economia muito grande. Isso pode representar, e eu tenho certeza, representará um desenvolvimento muito grande em toda essa região central e também no Brasil, porque Goiânia, por exemplo, está muito próximo dos outros grandes centros. E eu tenho certeza que, disse hoje o representante de Goiânia, que 70% do que eles exportam para a China. Imaginem só a economia, né, a competitividade de preço que isso vai acontecer, né? Então, ao falar, e termino lembrando e homenageando
o governador Pedro Pedrocian, mas é muito próprio dele obras desse tipo. Seria muito próprio do ex-governador obras que deixariam e deixam, tenho certeza, haverão de deixar exatamente uma alternativa muito importante para o Estado, tanto do Mato Grosso do Sul, Goiás e, por que não dizer, de todo o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.